A preparação de alimentos está entre as atividades mais promissoras para 2015 no Brasil. A indústria da alimentação, que inclui padarias, bares e restaurantes, movimentou 262 bilhões de reais em 2013, 55% mais do que em 2010. A cada ano, o setor cresce pelo menos 10%. A novidade é a recente demanda por comida de rua encontrada em carrinhos e restaurantes sobre rodas, conhecidos como food trucks. No Brasil, a capital paulista já tem este tipo de serviço regulamentado e outras cidades buscam uma legislação própria para normatizar este mercado. Em Campinas, um projeto de lei do vereador André Von Zuben tem o objetivo de regulamentar a circulação e o estacionamento de food truck nas ruas. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje e a gente convida você para debater junto com o autor da proposta, o vereador André Von Zuben, e também o presidente da Associação de Gastronomia sobre Rodas de Campinas, Elton Pereira, e também o diretor de Gastronomia de Campinas e região do Convention, o Carlos Américo Louredo. Sejam todos bem-vindos. E eu já vou começar com o autor da matéria, o vereador André Von Zuben, porque, vereador, a Campinas já tem uma legislação para os carrinhos de comida de rua, mas apenas para os que ficam estacionados em praças e calçadas. Por que a necessidade, então, de uma legislação específica para o food truck? O food truck ele tem um conceito diferenciado dessa legislação que autoriza a comercialização de alimento, como você bem disse, de forma fixa ou na calçada ou numa praça. O food truck, ele, justamente como o próprio nome diz, ele é uma comida sobre rodas, né, que você, no caso do caminhão, mas pode ser uma van, um outro equipamento sobre rodas, que vai oferecer um tipo de comida com um padrão diferenciado e ele vai ser móvel, ele não se pretende deixar ele fixo em algum lugar, até porque inicialmente ele pode estar transitando na via pública, né? Então ele vai estacionar numa determinada rua, então exige uma legislação específica, ou até numa praça, onde isso for permitido, ou numa área pública, que sem essa autorização eles não podem estar exercendo essa atividade. Por isso que é muito importante para que eles possam, de fato, implementar essa alimentação de qualidade aqui no nosso município. Tá certo, então. E agora nós vamos falar com o Elton, que é o presidente da Associação de Gastronomia sobre Rodas de Campinas. Elton, seja bem-vindo, e eu gostaria já que você falasse um pouquinho sobre esse negócio de modelo itinerante de comida. Por que Campinas precisa ter uma legislação específica? Necessitamos de uma legislação específica para qualificar não só os profissionais, mas identificar a origem desse alimento. A gente pode observar que na comida de rua, aonde foi feito aquele alimento. Então a gente pode rastrear esse alimento desde a sua produção. E não apenas tá um carro bonito, limpo, mas onde ele foi feito. A pessoa que fez esse alimento é qualificada, ele fez o curso de higiene e manipulação, ele está com os rótulos, com validade. No transporte desse alimento, houve a preocupação de estar fora da zona de risco, abaixo de 10 graus e acima de 60 graus. Então, é dessa forma que vamos qualificar. Queremos pessoas qualificadas para exercer a função de vender comida de rua, diferente, uma visão totalmente diferente a que temos agora, onde a pessoa pega uma licença, ele não precisa, como diz, ele trabalha de forma aleatória. Então, eu acho que a lei visa não só referente ao trânsito dessa comida de rua, mas temos que buscar a origem dessa comida de rua, porque, assim, fazendo um paralelo ao restaurante, ele vai ter uma cozinha de apoio. E essa cozinha de apoio dele também está dentro dos parâmetros de higiene e manipulação. Então, eu acho que a lei vai englobar também isso, e eu acho isso muito importante. Tá certo. Agora nós vamos falar com o Carlos Louredo. Carlos, você que é do Campinas Convention e, inclusive, é uma instituição, uma organização que tem apoiado esse tipo de comércio aqui na nossa cidade. Hoje, qual é a realidade que vocês têm encontrado? Inclusive, o Elton falou sobre essa questão do cuidado, da manipulação. Qual é a realidade hoje em Campinas?
A realidade é essa que a gente já está presenciando. São vários microempresários que estão investindo nesse segmento, um segmento que vem de encontro a algum processo do que está acontecendo de realidade dentro do comércio de Campinas, não só de Campinas, mas em todo o Brasil. E um comércio que está crescendo, um segmento que cresce a cada dia, cresce a cada vez. E nós precisamos de pessoas como o próprio vereador que vá fazer essa legalização, criar uma certa ordem dentro da nossa própria cidade. A gente precisa disso. O Convention Bureau ele precisa apoiar todo tipo de iniciativa como essa, porque a gente dá sequência a a nossa origem. Nós criamos em 2008 o Festival Gastronômico de Campinas. E esse festival acontece até hoje. Está até prestes a acontecer, agora em julho. E o marco dele foi em 2013, quando nós criamos os Chefes na Praça, que foi um festival de rua. Não foi uma cópia de São Paulo, porque nós fizemos numa praça, e essa praça praticamente de uma hora para outra, ela se tornou o ponto, o marco zero do setor de gastronomia de todo o cenário da cidade de Campinas. Ela reviveu, né? Reviveu, vimos pessoas fazendo piqueniques, pessoas passeando, famílias. Então, a gente sabe que a gastronomia é muito importante dentro de uma cidade. Ela acaba sendo um ponto principal, primordial dentro do setor de turismo dessa cidade. Como todos nós sabemos, Campinas tem uma peculiaridade que se torna um turismo de executivos, né? A gente tem um processo muito grande de pessoas que vêm de segunda a quinta-feira e que nos finais de semana essas pessoas não estão dentro da cidade. E a gastronomia ela acaba criando uma ponte para que você traga outras pessoas para cá. Sim. E é o que está acontecendo ultimamente. A gente está criando vários outros eventos e apoiando esses eventos de food truck para que eles possam acontecer nos finais de semana, né? Porque hoje a gente ainda não tem essa legislação que permite para que você coloque esses food trucks trabalhando de segunda a sexta-feira. Então, pelo menos nos finais de semana, em locais permitidos pela prefeitura, que são os locais privados, a gente está apoiando esses eventos para que aconteça. Tá, em resumo, então, hoje, quando acontece, por exemplo, um festival, não se paga nenhuma taxa para a prefeitura ou para a CETEC, se paga, por exemplo, para aquele shopping onde vai acontecer o evento, para aquele supermercado, é isso que está acontecendo hoje? Exatamente. Hoje, os food trucks, eles pagam uma taxa de permanência, por quê? Porque eles acabam criando um evento, né? E acabam trazendo os food trucks para servir como uma praça de alimentação desse evento. Dentro daquele espaço? Dentro daquele espaço. Como é um espaço privado, né? Eles têm esse direito de cobrar a nossa permanência ali. Agora, vereador, por exemplo, com essa legislação, a questão da taxa vai ser, hoje é a CETEC que faz esse trabalho. E no quesito fiscalização, não só se está realmente pagando aquela taxa, se tem autorização, mas a questão de higiene, como o Elton comentou, como vai se dar todo esse processo? A lei ela já prevê que, inclusive, tem que ter autorização da vigilância sanitária antes de mais nada para poder ter a licença, né? Isso é muito importante, como o Elton mencionou, a qualidade, o preparo dos alimentos. Acho que é isso que nós temos que garantir para a população. E, obviamente, que a parte da legalidade do exercício dessa atividade no local que foi autorizado, vai caber à CETEC, que é quem cuida de solo público, né? Por isso que cabe a ela fazer esse tipo de trabalho. Hoje a gente pensa em food truck mais assim, eventos, né? Porque é o que tem sido possível, dado ao fato de não termos uma legislação. Então, só em momentos especiais que podem existir. Mas a ideia é que não... Óbvio que pode existir eventos também, é bom que existam, né? Mas assim, um dia vai estar um carro parado num lugar X, servindo, no outro dia é outro carro, no outro bairro. Quer dizer, a cidade vai estar permeada nos locais autorizados, né? Bem lembrado, por food trucks que vão estar no dia a dia das pessoas, né? Como já ocorre em São Paulo, como ocorre nos Estados Unidos e em outras cidades. Então, é isso que a gente quer. Sim, agora no caso, Elton, de acordo aqui, a gente fez uma pesquisa prévia no Sebrae, inclusive, que é uma entidade que apoia microempresários, inclusive eles têm uma cartilha a respeito desse mercado, eles falam também da autorização do Corpo de Bombeiros. Aqui em Campinas, você acha que também vai ter essa necessidade? Tem que existir essa necessidade, porque vai se padronizar, vai ter que se ter um mínimo para funcionar dentro de uma observância de qualidade e segurança alimentar. Então, é uma coisa que eu sempre coloquei, da onde é que vem a água que vai ser colocada dentro desse food truck? Tem que ser o quê?
água mineral ou uma água que seja de um único local. Não pode se utilizar gelo, então ele vai ter que ter o quê? Um freezer, uma geladeira para colocar esse alimento refrigerado. Se é um produto que in natura ele tem que ficar acima de 60 graus. Então essa preocupação com a qualidade e ao mesmo tempo nós estamos uma coisa muito interessante que o vereador com essa lei vai ocasionar, é tirar o pessoal de dentro do shopping. Um exemplo desse foi no Parque Ecológico, onde eu vi crianças, mães, pegando, exemplo, um yakisoba ou uma panqueca, sentando debaixo de uma árvore, contemplando o lago, e isso é uma coisa muito importante, a gente revitalizar as praças da cidade, da cultura e lazer. Então o food truck não está só atrelado à gastronomia, pode se juntar artesanato, gerar emprego e renda para várias populações de toda a cidade. Então é uma procuração macro com cultura, com lazer, emprego e renda e qualidade para todos da cidade. Sim, agora, Carlos, a gente percebe aqui no projeto que o vereador ele coloca de uma forma bem ampla esse tipo de negócio, mas eu vou pegar o modelo de São Paulo, parece-nos que na capital paulista tem uma restrição no quesito bebida alcoólica. E nos eventos particulares que têm acontecido aqui na cidade, inclusive nós temos alguns food trucks que por exemplo, de cerveja artesanal. Como que deve ser o modelo aqui de Campinas? Você acredita que Campinas também deve ter, ou que provavelmente seja a prefeitura que vai fazer olha, o que pode, o que não pode, mas como fazer com essa questão da bebida alcoólica aqui em nossa cidade? Bom, para começar, não é um problema de eventos e de food truck, é um problema social. Tá. A bebida alcoólica ela tem que ser bem comedida, ela tem que ser limitada em qualquer lugar, seja dentro de um restaurante ou numa comida de rua, né? Então, inicialmente, a nossa preocupação é transmitir alguma coisa de qualidade para um evento. Se a gente oferece uma cerveja artesanal, a gente está trabalhando como se a gente estivesse trabalhando com um vinho, por exemplo. A cerveja artesanal ela é tão nova quanto os eventos de food truck, quanto os eventos de comida de rua. Então, se você trabalha hoje vendendo uma bebida alcoólica em algum evento, você tem que ter autorização para você poder comercializar aquela bebida alcoólica e a preocupação de quanto você vai colocar para a venda daquela bebida alcoólica, controlando, lógico, a quantidade que vai ser vendida e controlando os pontos que você poderá vender. Não são todos os pontos que você pode vender, não serão todos os pontos que você não poderá vender, e eu acho que isso faz parte não só de um controle de fiscalização da própria prefeitura, mas uma questão de conscientização de quem está organizando o evento também. Sim. Agora, Elton, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, sim, às vezes as pessoas falam assim, olha, hoje está na moda gourmetizar os pratos, né? Para se tornar, às vezes até criticam, dizendo que é uma forma de encarecer, por exemplo, o cachorro-quente. Vou dar um exemplo que é o mais básico. Então, queria que você dissesse claramente qual é a diferença do carrinho de cachorro-quente com, por exemplo, a pessoa que trabalha com food truck. Então, você colocou um bom exemplo, o cachorro-quente, né? Muitas pessoas não comem cachorro-quente na rua porque sabe que no final do dia essa pessoa vai pegar o resto dessa salsicha, vai juntar com a outra e vai no outro dia vender. Então, a nossa preocupação é de qualificar e dar alimentação. E tendo a ética, ele vai ter um produto de qualidade. Exemplo, um dos associados, ele vende churros com catupiry. Então, nós sabemos que catupiry é uma marca, é um queijo, então ele deve vender o quê? Catupiry. Então, senão ele não seria food truck, seria food truck. Então, entendi. A gente vai qualificar e ao mesmo tempo, você que está participando, a gente vai auditar de que forma? Já que nós estamos buscando qualidade, dentro da associação a gente vai ter meios de auditar eles. Se você não se enquadrar dentro dessa qualidade, você não vai participar da Associação de Gastronomia Sobre Rodas. A gente quer trazer a qualidade e não a gourmetização. Exemplo, hoje tem livro que
que tem 100 tipos de pipoca. Tem gente que vai querer fazer um food truck com várias coberturas de pipoca. Isso é comida de rua? É comida de rua. Pipoca é comida de rua. Ou, ao mesmo tempo, trazer aquele antigo vendedor de milho que era permitido e hoje não é mais permitido, que ele venha resgatar a venda desse milho com a cobertura que ele quiser. Então vai ser não é uma moda. O objetivo é trazer qualidade, trazer cultura, trazer lazer para toda a população, onde cada bairro vai ter os seus pontos e não a gente ficar preso apenas centros de consumo, que seria um shopping center. Tá ótimo. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com Questão de Ordem. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a regulamentação de food truck em Campinas. Essa matéria é um projeto de lei de autoria do vereador André Von Zuben. E no bloco anterior, o Elton estava falando sobre a diferença entre o food truck e, por exemplo, o carrinho de cachorro-quente, que a gente usou como exemplo. Mas hoje, para vocês entenderem um pouco melhor, a alimentação fora do lar, ela é disputada por diversos tipos de atividades, com pontos fixos, ambulantes, caminhões itinerantes, feiras, bancas e dentre outros. Agora eu pergunto então por Carlos, Campinas tem mercado para todos esses segmentos, todas essas vertentes da comida fora do lar? Sempre teve e sempre vai ter. Qualquer outra cidade, não só Campinas. Campinas, particularmente, ela se destaca pela gastronomia. Se você observar, nós atualmente temos restaurantes de vários outros estados, várias outras cidades, chefes de cozinha que migraram dessas cidades para cá e que hoje estão à frente desses restaurantes que aqui estão. Então essa é a preocupação do Convention, a gente manter todo esse pessoal reunido dentro de uma unidade como a entidade que é o Convention Bureau, fazendo com que essas ações aconteçam e, mais importante, dentro da comida de rua, a preocupação nossa é popularizar a gastronomia. Se a gente pega essa alimentação que está dentro de um restaurante, onde você passa e de repente você sente um certo receio de entrar nesse restaurante, a gente cria um evento de rua para que ela possa entender quem é esse restaurante, quem é esse chefe de cozinha que está por trás desse restaurante e, o mais importante, a gente traz um preço um pouco mais popular. Isso que eu ia falar, porque inclusive quando foi o primeiro Comida na Praça, que nós tivemos, Chefes na Praça, o pessoal falava assim, nossa, a gente vai comer isso por R$15. Então a ideia é bem essa, olha, você tem como com R$15 comer a mesma coisa que alguém come com 50, é isso? Essa é a proposta, a preocupação é exatamente essa, mostrar que a comida fora do lar, ela não se torna mais uma opção, e sim uma grande alternativa pelo mundo que a gente vive hoje, né? Você não tem tempo, pelo menos você tem que fazer uma refeição dentro de casa, mas quando você não consegue, você tem que encontrar um local onde você possa fazer uma alimentação saudável, bem tratada, com certificação. Então hoje o Convention ele consegue reunir 68 entre bares e restaurantes dentro de Campinas e região metropolitana de Campinas, que a gente possa certificar para as pessoas que queiram fazer algum evento interno dentro de algum restaurante ou de algum bar, ou até dentro de um hotel ou um espaço de eventos, que a gente possa certificá-los de qualidade. O que o Elton fala a respeito dessa qualidade na comida de rua é exatamente para a gente poder trazer aquilo que a gente tem dentro do restaurante para fora do restaurante. Então é uma certa migração da certificação de qualidade, tanto supervisionada pelos órgãos públicos, mas também internamente treinada pelos teus colaboradores e por você que está à frente do teu negócio, você levar isso à frente, mostrar ao teu público de rua que ele pode sim comer um cachorro-quente, até na própria carrocinha, na própria barraquinha, com qualidade, que ele já entenda sobre isso. O Convention Bureau tem tanta preocupação nisso que nós já estamos programando, até antes do próprio Chefes na Praça, um curso sobre manipuladores de alimentos em comida de rua. Isso já está programado até o dia 12 de julho, que vai ser o Chefes na Praça, o próximo Chefes na Praça. A gente já tem essa programação de fazer um curso como esse, onde a gente vai fazer
o requerimento também à associação, pedindo para que todos participem, todos que são da associação participem também. Falando em manipulação, a gente tem a resolução, que é uma resolução federal de 2004, que ela dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. É essa resolução que hoje o Food Trucks, ele, digamos que tem como parâmetro para a sua qualidade, é isso, Elton? Quando a gente não tem a lei específica, a gente faz a associação. Então, a RD 216, ela é parâmetro para cozinhas industriais. Sim. Então, mas existe um mínimo, como eu falei, um alimento manipulado, está fora da zona de risco, tempo, temperatura, qualidade da... Por exemplo, eu digo assim, num restaurante, eu acho que, pelo menos eu já vi restaurantes fazendo isso, sempre antes de servir, a pessoa da cozinha pega uma amostra de cada alimento, guarda, se for necessário. O food truck também tem que fazer isso ou não? Isso, por que ele faz isso? Porque caso alguém tenha alguma intoxicação, ele tem que guardar isso pelo menos em 48 horas para que seja identificado qual foi esse alimento e qual foi a intoxicação. Então, obrigatoriamente, o restaurante tem que fazer isso. Um técnico de nutrição ou um responsável pela cozinha, nesse caso, nos restaurantes, é o nutricionista, ele tem que fazer esse procedimento. No food truck, como disse, nem a lei que foi em São Paulo tem um parâmetro para isso. Só que nós estamos aguardando uma resolução da Anvisa que vai enquadrar os food trucks e vai ter o quê? Vai ter as exigências de higiene e manipulação. Então, já que é algo muito novo, por analogia, tem que se fazer isso também. Tá, e no que diz respeito às regras do Detran, o que vocês hoje têm que ter como regra de como fazer essa cozinha ou não? Olha, é só respeitar a sinalização de trânsito, como funciona? O uso ou ocupação do solo de Campinas, que nesse caso é a CETEC que regulamenta, então a gente não pode, sem a lei, a gente não pode transitar e parar em qualquer lugar. Sim. Porque não tem lei específica, senão a gente seria enquadrado, estaria fora da lei. Então, nós só fazemos eventos em área particular. E agora, vereador, justamente para essa lacuna, esse projeto, ele vem suprir isso. Olha, e qual é a ideia inicial? O senhor já chegou a conversar, lembrando que o vereador é o líder de governo na Câmara, e o senhor já chegou a conversar com o Executivo sobre esse modelo? Campinas vai seguir outros modelos já existentes, vai pegar o que tem de melhor em cada cidade? Qual é o pensamento do governo hoje? Já conversamos, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a respeito disso, e o governo vê com bons olhos essa iniciativa, porque, de fato, sem essa legislação, Campinas não vai poder oferecer esse serviço. E, agora, é importante dizer assim, a legislação do nosso município, ela não permite que a Câmara dos Vereadores cria uma lei dando atribuições ao Executivo. Sim. E isso tornaria a lei inconstitucional. Então, por isso que nós tivemos o cuidado de fazer uma lei bastante sucinta, dando a autorização para que isso ocorra. Cabe agora ao Executivo fazer essa regulamentação que o Elton se referiu, tanto do ponto de vista da vigilância sanitária, quanto do ponto de vista do trânsito. A INDEC vai ser consultada para fazer essa regulamentação, para saber aonde vai poder, porque obviamente não pode criar nenhum transtorno para as vias públicas, e qual a periodicidade, aonde isso vai acontecer, por exemplo, numa segunda-feira, ou num outro dia da semana, ou no final de semana. Se tornar fixo não é mais food truck. Exatamente. Por isso que é sempre bom lembrar que é um conceito diferente, né? Mas precisa estar regulamentado, né? A praça que pode estar, durante a semana pode estar, no final de semana também, sabe? Eu acho que isso tudo vai caber ao Executivo fazer essa regulamentação. Sim. E então essa regulamentação, inicialmente, a nós que somos leigos, vai envolver INDEC, a CETEC e a Vigilância Sanitária. Esses três órgãos inicialmente. Agora, quando a gente fala desse conceito, vocês do Convention, por exemplo, quando a gente pega aqui o modelo do Sebrae, ele fala muito bem dessa questão do investimento, que o investimento inicialmente é um investimento não muito alto. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Como hoje alguém que fala, nossa, eu tenho um investimento, eu quero entrar nesse mercado, mas eu não sei o que buscar, eu vou no Sebrae, o Convention, ele dá uma ajuda, a associação, como funciona isso?
Bom, na verdade, você precisa pegar uma orientação do Sebrae de como ser um microempreendedor. Tá. Isso está correto. No Convention Bureau, ele pode pegar a informação do que a gente tem para oferecer de eventos de rua até o final do ano. Nós acabamos de fechar uma grade de eventos com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo, isso aconteceu ainda hoje. Fechamos até janeiro de 2016, pelo menos um final de semana por mês, a gente vai ter um evento de comida de rua em algum local da cidade. Tá? Fora isso, ele tem que pesquisar, ele tem que se preocupar em ser um microempreendedor, ele tem que pensar que um dia vai ter uma legislação e ele vai contribuir com os impostos para dentro da cidade dele, ele vai ter que pagar todas aquelas taxas que um empresário hoje, no ramo alimentício, ele paga. Então, assim, se hoje você... Mas é menos taxa de qualquer forma, né? Sim, claro, você vai ter que ter a proporção devida para cada segmento. Sim. Tá? Eu estou te informando o que ele tem que se preocupar. Ele não pode achar que isso hoje está muito bom e que ele vai investir nisso e ele vai ser um ambulante sobre rodas, com um carro bonito, e vai parar em qualquer local da cidade e vai vender a porção dele, o produto dele, e não vai ser incomodado por ninguém. Tá? Então, preocupação é de um microempreendedor. Até para ele se tornar um associado do Convention, e o Convention se tornar uma ponte de apoio para esses órgãos, como o vereador falou, que vão precisar fiscalizar e vão precisar certificar de que todos estão capazes de poder trabalhar como comida de rua. Certo, vereador. Mirna, uma das coisas que a gente argumentou na elaboração dessa lei é justamente o fato de você estimular o empreendedorismo, que é uma coisa importante, é uma iniciativa que a pessoa pode ter. Muitas vezes já são empreendedores, né, que ampliam seus negócios para isso, mas se ele tiver qualificação, ele pode estar empreendendo diretamente no ramo de food truck. Então, isso é uma coisa importante, porque isso estimula o empreendedorismo, uma coisa muito importante no nosso país, e também a geração de empregos, né? Eu acho que nós temos que ter uma preocupação também, além de tudo que já foi falado aqui, que isso também é um espaço importante. Eu queria também aproveitar a oportunidade e parabenizar pela existência da associação, Elton. Eu acho que é uma iniciativa fundamental para que a discussão se dê do ponto de vista institucional, buscando normatizar. Porque eu acho que já que a gente está começando uma coisa, vamos começar do jeito certo, vamos fazer com qualidade. Eu acho que é isso que nós precisamos. E Campinas merece isso. Então eu queria parabenizar o Convention que tem dado todo esse apoio, porque sem essa associação ficaria uma discussão assim, muito fragmentada, com um interessado, com alguém que quer empreender. Tendo a associação, ele tem os canais para poder se orientar e fazer o diálogo com o poder público de forma organizada e institucional. Então, acho que foi muito importante, eu acho que isso vai dar um salto de qualidade para que a gente comece bem toda a nossa política de food truck aqui. Sim, até a gente conversou em off, né, Elton? O Elton falou que o ano passado a gente teve um movimento aqui na cidade, uma tentativa, inclusive, de um ex-parlamentar, mas, na verdade, como ainda existe muito essa confusão da comida fora de casa, do ambulante com o food truck, a coisa estava meio confusa e agora parece que começa a funilar, é isso? Sim, dentro do quê? Somente um food truck que tenha as condições mínimas que possa garantir uma segurança alimentar e não como antes que se colocava também a possibilidade de barraquinhas. Aí eu pergunto, se não pode utilizar gelo, esse ambulante vai trazer todo dia para a praça um freezer? Então, é algo que seria incompatível. Da mesma forma que quem pratica a comida de rua, ele precisa se qualificar. Nós não somos contra a comida de rua de outros tipos de segmento, mas temos que ter a segurança alimentar. Então, vamos qualificar essas pessoas, como o Carlos mesmo falou. Vai fazer um curso de higiene e manipulação para as pessoas que vão participar nos chefes na praça. Então, todo mundo que trabalha com isso está qualificado. Qualificando, a gente vai ter segurança. Tendo segurança, a gente vai ter menos problemas. Ao mesmo tempo, a gente vai trazer comidas. As pessoas não entram no restaurante porque, poxa, eu vou pagar 200, 300 reais, eu posso saborear, eu posso sentir, eu posso comer essa comida que eu não tive acesso. Então você está popularizando, você está chegando, trazendo a todas as classes a possibilidade de experimentar um petit gâteau ou comer um macarrão ou qualquer outro tipo de comida
que vai popularizar o acesso a isso, com preços reduzidos. Por quê? Não pela baixa qualidade, pelo contrário, mas por porções menores e que seja democratizado o acesso à gastronomia. A gastronomia ainda é para poucos, se a gente for observar, para 10% da população. Então, vamos popularizar, trazer às ruas essa qualidade de comida. Tanto que a gente está falando aqui de eventos, que por enquanto é a experiência maior que Campinas tem. Quando você vai em família, cada um vai num carrinho e fala, não, eu quero experimentar esse, outro. Então, num único lugar, cada um experimenta o que quer. Exatamente. E é um outro objetivo do evento de rua. Quando o Elton fala sobre isso, eu quero deixar bem claro o seguinte, o Chefs na Praça, em 2013, ele começou com 33 tendas. Dessas 33 tendas, todas eram de restaurantes. Então, todos sabiam o que tinha que fazer para oferecer essa comida de rua, uma comida que você está preparado para servir dentro do teu restaurante, mas que você oferece de uma outra forma, num outro clima, para as mesmas pessoas, mas com outro tipo de proposta, tanto a respeito de valor quanto a respeito de local. E o muito importante em citar, desde 2013, nesses eventos de rua, a gente contrata uma empresa terceirizada de engenharia de alimentos que faz toda a coleta desses produtos antes do evento começar. Que é aquela questão do controle. Que é a questão do controle, ela armazena num caminhão frigorífico que fica à disposição dos participantes do evento. Quase todos os eventos eu já presenciei isso. Não só aqui em Campinas, mas fora de Campinas. Então eles fazem a coleta, guardam com etiqueta, com o nome e com quem preparou. Então fica muito fácil depois para que, se aconteça algum tipo de intoxicação alimentar ou algum problema que tenha acontecido por má manipulação, você consiga detectar o que aconteceu e de onde foi. Por isso é importante a gente saber o endereço desse ambulante e desse food truck. Tá ótimo. Então, nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já já com questão de ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a regulamentação de food truck em Campinas, que é aquela alimentação de rua diferente do que muitos estão acostumados. Elas são uma alimentação geralmente dentro de uns furgões menores, mas nem sempre está ali, cada vez está em um lugar. É isso mesmo, alimentação itinerante. É isso, Carlos? E como? Essa movimentação, segundo até algumas pessoas que fazem parte do convênio, que trabalham com gastronomia há muito tempo e vêm das cidades árabes, dos países árabes, eles falam que isso já existe há mais de 100 anos. Né? Então, assim, onde despertou um interesse maior, há 10 anos atrás, onde começou aquela febre nos Estados Unidos. E que hoje emplacou praticamente, do final de 2014 para 2015, emplacou aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Agora, vereador, o senhor falou dessa questão de que a sua proposta ela é bem ampla, porque, claro, cabe ao executivo regulamentar, definir locais, etc. Mas aí, qual é o pensamento? Esses locais definidos, a associação ou o convention que vai trabalhar, olha, quem vai nesses locais, como vai ser, poderá ser feito algum tipo de agenda, qual é a ideia? Isso também vai ser discutido. Aliás, quando eu falei da importância da associação, é porque eu acho que a associação tem que participar, assim como o convention, da discussão desses critérios. Porque você vai ter que fazer cadastro, né? Quer dizer, a pessoa vai ter que estar formalmente, né? Então vai ter umas regras para se cadastrar, dentro, obviamente, de cumprir as de higiene, de segurança, vão ser alimentar. Tal. Digamos assim. Seriam como permissionários para essa função. Eu não sei se o nome exato seria esse, mas é mais ou menos essa figura. Tá. E a partir daí, seriam definidos. Por exemplo, a cidade vai ser estipulado onde vai poder. Então, definiu X lugares. E aí, as pessoas que estiverem inscritas, ou se tiverem condições de fazer a opção, tranquilo, se não, acho que mais de um optando por um, deve ter algum sistema de sorteio. Por exemplo, se for uma feira, olha, hoje cabem 30. Sim, aí vai ter que ter um sorteio, aí vai ter um inscritos. sorteio. Quando for solo público, isso que é importante, tem que ter um critério justo e democrático, Sim. Isso é muito importante. Então, agora, a definição dos critérios, isso é importante que se faça com o setor, porque assim a gente busca a melhor forma de executar essa política de alimentação. E aí, quando tem mais interesse do que
do que locais disponíveis, tem que ter algum rodízio. Às vezes a pessoa então vai para lá numa segunda, outro vai numa terça, vão ter esses critérios para ser justo e democrático. Acho que isso que é importante. Elton, vocês já têm pensado em alguma coisa nesse sentido? A gente já faz dessa forma. A gente tem um evento que pede 5 food truck e 3 food back. Nós temos mais de 15. Então, dentro do critério, quem já participou desse daí no outro não vai participar, né? Então, e isso tem, como a gente falou, quando se fala de interesse público, então tem que ser justo. Então, quem participar daquele evento, lógico, há uma necessidade dessa rotatividade. Então, né? mas não acontece, por exemplo, olha, eu participei do evento X e esse evento não tinha muito público tal, e o outro vai ter muito. Como então vocês vão conseguir, de certa forma, administrar isso? Então, isso, se a gente for falar em interesse particular, hoje tem uma enxurrada de ações, de eventos onde se colocam 30, 40, 50 food trucks e não tem, às vezes, o público estimado, porque é tudo uma coisa nova. Claro. Exemplo, teve no Parque Dom Pedro, no primeiro foi público acima do esperado, o segundo também o público acima do esperado, e cabia mais food trucks, cabia mais uns 20, para o quê? Minimizar, porque tem que se pensar. Porque a gente ficou horas na Então, fila, né? tem que se pensar no público, tem que se pensar na rentabilidade, porque as pessoas têm um custo de deslocamento e operação, para que tudo seja harmônico. Então, essa harmonia vai se encontrar fazendo vários eventos, como o Carlos falou, vamos fazer agenda e quantificar todos esses resultados para que os erros não ocorram nos demais. A mesma coisa que você falou, chefes na praça, cada ano sair melhor, espaço melhor, porque a população necessita e clama por esses tipos de eventos. Sim, agora, Carlos, como o Convention pode ajudar nesse sentido? O Elton até comentou do shopping aqui na cidade, num primeiro que a demanda for maior. Inclusive, pessoas falaram, eu nem quero, vou entrar no shopping, vou comer no restaurante mesmo, em função das filas. Como vocês têm estudado, de alguma forma, o público e o número de demanda carros? E oferta. Na verdade, antes da demanda e oferta, a gente precisa criar um subsegmento dentro do Convention Bureau para poder incubar toda essa associação. A gente não tem hoje a nomenclatura de food trucks dentro do Convention porque é uma coisa nova. Então, a gente está praticamente dando todo o apoio à associação para que ela possa ter um corpo, criar certos estatutos com cláusulas, com questões, para que a gente possa dar um respaldo futuro, não só para a entidade, mas para a população. A gente tendo a quantidade de food trucks que hoje estão na cidade de Campinas e ao redor e que queiram ser associados da associação e essa associação vinculada ao Convention Bureau, a gente vai ter uma expectativa de quantos a gente pode oferecer em cada evento. Se a gente necessitar de um pouco mais de food trucks para um evento de grande porte como esse, que foi um sucesso total e vai para a 3ª edição em setembro, esse do Parque Dom Pedro Shopping, a gente vai trazer essas pessoas de fora para que elas possam compor essa quantidade de participantes de food truck e entender qual é essa proporção oferecida. O primeiro foi em 2 dias, o terceiro já foi em 3 dias. Então a gente tem que entender o que a gente tem que fazer. Se a gente tem que fazer um formato oval, circular, em formato de ruas, isso tudo você só vai ganhando conforme a experiência. O segmento é novo, a proposta é nova, os caminhões são novos. Você citou o Detran não sabe nem como vai fazer para legalizar isso. Eu paguei meu IPVA do meu caminhão mais caro porque nem eles sabiam onde eles poderiam enquadrar. Cobrança? Exatamente. Então, assim, tudo é muito novo, tudo está sendo estudado, o governo está correndo atrás disso. Lógico que falta um pouco de tempo porque a demanda está sendo muito grande. Existe um projeto de lei federal que está sobre isso? Não sei se tem alguma coisa específica. Então, hoje existe mesmo só a resolução da Anvisa. Não tem nada não em tenho âmbito certeza, federal não que a gente posso possa afirmar, falar, mas olha... Esperando não uma resolução da Anvisa que fala sobre a manipulação de alimentos em restaurantes móveis, nesse caso food truck. Tá certo. Tem que enquadrar cada um no seu quadrado. Porque por enquanto... Anvisa, na questão de regulamentação de manipulação, produtos, higiene, certificação de qualidade, tanto para o ambiente móvel quanto para os colaboradores, a ENDEC, Detran, cada um na sua região, na sua localidade. Os outros órgãos, prefeitura, governo do estado, governo federal,
dentro também fazendo as suas questões técnicas de tributação e etc, etc. Tudo muito novo, que isso vai ser fechado em algum dia, ou mais cedo ou mais tarde, e que o mais importante, Campinas esteja preparado para isso. Se a gente vai começar com alguma coisa nova, que começamos muito bem preparados, para que a gente possa enquadrar futuramente dentro de uma proximidade daquilo que vai ser exigido pelos órgãos federais. Sim. Hoje, Elton, quantos microempreendedores estão nesse mercado? Vocês têm essa estimativa? Aqui em Campinas, na associação, nós temos uma base de 15, mas deve ter aqui na região de Campinas uns 40, 50 pessoas trabalhando. Só que isso está se multiplicando a cada 6 meses. Se for hoje ligar para as empresas que fabricam trailer e montam food trucks, todos eles, só posso entregar daqui a 9 meses, daqui a um ano. Inclusive, né? eu vi uma matéria falando sobre como as oficinas e o pessoal que faz essa readequação nos veículos, como eles também estão tendo uma enorme rentabilidade com esse mercado. O Convênio tem alguma estimativa de quantas pessoas? No caso de vocês, ele disse 15 da associação, vocês têm? Mas eu acho que o número chega a esse patamar. Você hoje tem em torno, na região de Campinas, em torno de 30 a 35. Sim. Fora da região, você tem mais uns 15 a 20 pessoas que estão engajadas ou com food bikes, que são as bicicletas móveis que oferecem o tipo de alimentação, ou os trailers ou os caminhões. Até outro dia a gente estava comentando na redação, o pessoal falou assim, poxa, mas a food bike tem que ter força, hein? Não, será que ela chega carregada, ela né? chega Aí tá o segredo, viu, pessoal? O pessoal não vem pedalando, não. Ninguém vem pedalando. Tá certo. E, vereador, com a legislação, o senhor acredita que Campinas, então, terá exatamente um número? Olha, porque todo mundo que trabalhar vai ter que estar inscrito. Vai ter que estar inscrito, com a sua autorização, tudo em ordem. É isso que nós esperamos. Sim. E aqui na Câmara, o senhor apresentou esse projeto, como está a tramitação, o senhor vai pedir urgência ou não? A gente já está em junho, depois temos o recesso parlamentar. Qual é a sua ideia? Eu estou aguardando a análise da Comissão de Constituição e Legalidade, que é a comissão que vai, de fato, mostrar se a lei está dentro dos padrões. Eu procurei me adiantar antes de apresentar essa lei e fiz uma consulta à Procuradoria da Casa para poder construir a proposta, né? Então, eu tenho bastante convicção de que ela vai estar sendo aprovada. Assim que aprovar na comissão, eu pretendo pedir urgência, sim, porque eu acho que nós estamos já meio que atrasados nesse processo, né? Eu só não sei se a gente consegue agora, antes do recesso, porque tem poucas sessões ainda, né? Mas, se não for possível, assim que retomarmos em agosto, eu quero resolver isso em agosto. E a partir da aprovação, e se a proposta for sancionada, o senhor tem um outro trabalho que é junto ao governo para que ela seja regulamentada. Exatamente, no menor prazo possível. Nós estamos já conversando com o governo nesse sentido e eu queria até... E há o interesse da prefeitura também, né? Exatamente, e a gente quer fazer esse debate, né, com o segmento. Eu estou pensando até em fazer uma reunião pública para poder chamar outros interessados que queiram, para a gente poder debater esse tema e já procurar conversar com o executivo os principais pontos que necessitam ser regulamentados para que ele vá se adiantando e depois facilite, agilize a regularização. Hoje, Loredo, o Convênio tem uma ideia do que, por exemplo, Campinas precisaria ter? Seria essencial que a legislação tivesse esse ponto. Qual seria? Bom, o ponto principal é você abrir uma empresa. Qualquer associado que queira se associar a uma associação ou a uma entidade como o Convention Bureau, você tem que ter uma empresa aberta. Você tem toda a orientação do SEBRAE, como você mesmo mencionou, e você vai ter todo o apoio nosso em termos de regulamentação, informações sobre prefeitura, sobre o próprio segmento, experiências de alguns associados. Até um tempo atrás a gente não tinha nenhum tipo de perspectiva disso. Foi só a associação ser criada, com o apoio do próprio Convention para que eles pudessem se organizar e a gente dá um futuro para eles, né? Um apoio onde eles possam entender que existe uma entidade que procura desenvolver o lado gastronômico da cidade. Só para você ter uma ideia, Campinas hoje é um dos maiores cenários, um dos maiores polos gastronômicos do país, né? E um dos maiores de São Paulo. Hoje, um dos maiores eventos que acontece em todo o Brasil é o Chefe na Praça, que está dentro da cidade de Campinas. E a população, às vezes, não tem essa perspectiva,
não entende o tão quanto é importante você ter uma gastronomia forte e uma entidade que possa concentrar todo o interesse em regulamentação, certificação e até inspeção para que esses associados estejam sempre presentes dentro daquilo que o próprio governo exige. Agora, Elton, você falou em particular da sua experiência, você que é inclusive professor, você é um chefe, mas a pessoa que talvez não tenha todo esse curso, não tenha todo esse preparo, ele também pode trabalhar com food truck? Claro, sim, mas de forma, o que nós queremos? Que profissionalize. Então, eu vou fazer um vatapá, eu vou vender o vatapá de que forma? Por exemplo, a gente sabe que comida de rua não é coisa nova. Por exemplo, lá em Salvador, os próprios escravos de ganho, né, faziam a sua cocada, botavam no tabuleiro e estava lá vendendo essa comida. Então, essa comida de rua já existe, já é secular. Nós queremos profissionalizar de que forma? Trazer ele, como o Carlos bem colocou, ele vai ser um empresário, ele vai ter que fazer um plano de negócio, ele vai saber o custo dessa alimentação, ele vai fazer uma ficha técnica, ele vai fazer compras, ele vai ter que respeitar validade de produtos. Então, é uma coisa global e ele vai ter, na associação, uma orientação mínima, assim como no convention, ele vai ter uma estrutural para ele se adequar e junto aos órgãos públicos ele poder se legalizar. Sim. Então, fazendo tudo isso, e a associação também, você já falou a respeito de alguns cursos, algumas ideias que vocês têm. Sim, sim. Então, exemplo, todos que participam da associação hoje têm, os empresários, eles têm um curso de higiene e manipulação. Então, é tanto que aqui em Campinas, até pouco tempo, não tinha curso de gastronomia. Então, quem está migrando muito para a área de comida de rua são os formados no curso de gastronomia da Policamp, da São Francisco. São pessoas que estavam fazendo bolos, fazendo doces em casa e passando o seu cartão, que fizeram uma food bike e está indo à rua mostrar o seu trabalho. Isso está gerando emprego e renda em todos os segmentos. Mirna, é importante deixar claro que nessa proposta de lei que nós apresentamos, não há nenhum conflito com a comida que é servida na rua nos pontos fixos, hoje já existentes e já regulamentado. Ela já tem suas regras, a gente não quer criar nenhum tipo de conflito e acho que eles também têm que ver isso como uma coisa boa, porque vai aumentar o mercado e isso vai atrair sempre mais pessoas. Então, um respeito pelos que já trabalham dentro das regras que hoje existem, e é importante que seja assim. O que nós estamos apresentando é uma opção a mais, uma opção de qualidade, para que a gente possa levar tudo isso que a gente falou aqui para a população que muitas vezes não tem essa opção e que às vezes fica à margem, às vezes, de ter essa condição, né? Então, eu acho que assim, a ideia é somar. Né? É trazer mais uma opção de qualidade para Campinas. Tá ótimo, então agradeço a presença de vocês e o Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência você fica com a programação da TV Câmara Campinas e caso não tenha assistido todo o Questão de Ordem, você pode conferir no nosso canal no YouTube /TV Câmara Campinas. Até mais!